É engraçado que eu estava saindo com a Sandra e aí a Fernanda, falei, tchau Fernanda, que normalmente ela não vem, né? Aí ela, você tá com brincadeira? Como você vai? Eu sou anfitriã, ela falou. Você esqueceu que eu sou uma anfitriã? E outra vez chamaram aqui os anfitriões aqui para receber oração. Eu fiquei sentado aqui, Mário, você é anfitrião também. É que acaba sendo essa questão de hospitalidade, sendo tão natural, você acaba esquecendo, né? E verdadeiramente, lá em casa tem uma célula, né? Todo sábado está os jovens lá, né? E tem sido realmente algo tremendo, algo maravilhoso nas nossas vidas e na nossa casa. Amém? Quantos anfitriões tem hoje aqui? Oh, glória! Amém! Esse número vai duplicar, vai triplicar. Amém? Em nome de Jesus. Quero fazer uma oração e em seguida, cadê o Ailton? Eu fiquei meio tímido agora, sabe? Porque ele falou da extensão da lição e eu trouxe 3 folhas hoje para ministrar aqui, rapaz. Eu fiquei agora meio intimidado agora aqui. Mas olha, glória a Deus. É isso mesmo. Eu tenho mais facilidade de lidar com a crítica do que com o elogio. Mas, amém. Ele vai rever isso aí, meu irmão. Nós vamos analisar essa pontuação sua. E vamos conversar com os pastores aí, né, e ver o que a gente pode fazer nesse sentido, para melhorar. Sempre é bom melhorar, né? Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem sido o nosso suprimento, a nossa provisão, Pai. Te louvamos, Pai, porque o Senhor está presente entre nós, Pai. Ó Deus, e te pedimos que o Senhor nos conduza nessa pequena ministração. Iremos compartilhar com os irmãos algo relacionado a receber o pequeno grupo, a receber a célula em casa, Senhor, e queremos fazer isso mostrando, Senhor, base bíblica, aquilo que a palavra nos mostra, Senhor, em relação a esse tão importante ministério, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, anfitrião de célula, deixa eu tirar aqui. Uma definição no dicionário diz que é aquele que recebe pessoas para eventos ou festas em sua própria casa. Sábado lá é sempre uma festa lá em casa. Onde tem jovem tem festa, né? Então lá a gente recebe lá em casa um grupo bom de jovens e fazem uma festa lá em casa. Amém? Glória a Deus. Ele é o mestre de cerimônia, lá, o mestre de festa lá. E anfitrião está ligado a ser hospitaleiro. E também foi ver aqui, hospitaleiro é a qualidade de ser acolhedor. É aquele que é gentil em recepcionar alguém com atenção. Ele dedica atenção, ele se alegra, né, em receber pessoas. É uma pessoa hospitaleira. A hospitalidade é a qualidade de hospitaleiro, aquele que recebe ou acolhe pessoa de uma forma agradável e afetuosa. Então, e na questão da hospitalidade, o que a palavra de Deus diz, né? Qual a base bíblica? Na verdade, ser hospitaleiro, eu vejo aqui pela palavra que é algo que todo cristão precisa ter. Às vezes nós cobramos a hospitalidade do pastor. Lá em Timóteo, lá Tito fala que quem quer ser pastor tem que ser hospitaleiro, né? Ou então nós vamos cobrar a hospitalidade só do anfitrião. Mas não é isso. Todo cristão, ele precisa ter o dom, né? O dom da hospitalidade. Olha aqui alguns textos aqui, ó. Sejam mutuamente
hospitaleiros sem reclamação. Pedro já vem, né? Sejam hospitaleiros e sem reclamação. Está em 1 Pedro 4:9. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Paulo falando ali aos Romanos, na carta aos Romanos. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Atos capítulo 16, versículo 34, aqui está falando do carcereiro de Filipos, né, que depois ali que se converte, ele cura ali, limpa as feridas de Paulo ali, e leva Paulo para sua casa, e lá oferece, né, numa atitude de hospitalidade, oferece para ele ali uma refeição. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Vou até repetir. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Na terceira carta de João, no versículo 8, né, ali João faz elogios a Gaio, né, a dedicação pela causa do Evangelho, e ele pontua essa questão da hospitalidade. E em Hebreus 13:2 diz assim: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Olha que maravilha, né? Então, muitos praticando a hospitalidade sem saber. Ele recebeu anjos, né? Só servir um cafezinho, né? Servir um suco ao anjo na sua casa. Bom, vamos lá. E aqui o anfitrião de célula. Lá falando do anfitrião de uma forma geral. Quem é o anfitrião de célula? É aquele que recebe os irmãos na sua casa com disposição e amor para o bom funcionamento da reunião. Então o anfitrião é aquele que abre a sua casa para receber a célula, não importa o nome, a célula, o pequeno grupo, o grupo de koinonia, que nós chamamos de célula. Então aquele irmão que abriu o seu coração primeiro e abriu a sua casa com amor e disposição para que haja um bom funcionamento quando os irmãos ali se reúnem. Qual é a base bíblica? Tem inúmeras, né? Nós separamos duas aqui. Por isso desistiu de levar a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que ele possuía. 1 Crônicas 13, versículo 13 e 14, aqui fala da arca que Davi teve a intenção de levar para Jerusalém, levaram de uma maneira errada lá, enfim, houve lá uma situação, uma tragédia, e aí por um momento Davi desiste de levar para Jerusalém, e a arca então fica na casa de um varão chamado Obed-edom, ficou ali durante 3 meses, e a palavra de Deus diz que Obed-edom foi abençoado, ele, a casa dele e toda a família dele. Amém? Então, uma célula lá na casa de Obed-edom, né? Na verdade, estava a arca ali, a presença do Senhor ali na casa de Obed-edom, e ele foi ali abençoado. Outro aqui, depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicano e outras pessoas. Olha que bênção, né? Levi, Jesus encontra com ele, chama para segui-lo, ele larga ali a coletoria, a banca de impostos ali, e vai seguir a Jesus. E a alegria dele é tanta, que ele abre a casa dele, faz uma festa, chama Jesus, reúne os amigos, e ali ele compartilha o que havia acontecido na sua vida. Amém?
Eu vou imitar o Mer. Estão entendendo? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, aqui algumas perguntas que talvez quem ainda não é anfitrião, e é uma pergunta que muitas vezes é um impeditivo. Quer dizer, a pessoa pensa assim: e aí? Eu vou receber a célula lá em casa e nunca mais vai sair de lá. Glória a Deus, que nunca saia, né? Que fique lá indeterminadamente. Mas isso não é uma regra. Aqui a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Então a pergunta às vezes que vem é essa: por quanto tempo que eu vou abrir a minha casa para uma célula? Eu não estabeleci isso para os jovens. Foi estabelecido isso? Não, né? Tá lá, um dia a Fernanda chegou: pai, pode. Eu conversei com a Sandra: pode. Quando? Amanhã. Pode vir amanhã, né? Até quando? Não foi perguntado isso. Mas se perguntasse, a resposta: não sei, o Senhor sabe. Está aí está, a célula está lá, e tem sido uma bênção, né? Não estabelecemos data e nem pensamento, né, se ela deve sair ou não. Então o anfitrião pode receber o grupo por um tempo determinado, por exemplo, por 6 meses, 1 ano, 2 anos, etc. Ou pode ter o grupo na sua casa por tempo indeterminado. O que se espera dele é que seja hospitaleiro. É um mês? Faça isso com maestria. Receba bem a célula 30 dias. É 30 dias? Que sejam 30 dias intensos de hospitalidade. É 3 meses? Que seja 3 meses com hospitalidade intensa. É 3 anos? É indeterminadamente. Então não pode começar a célula naquele fogo todo, naquela alegria toda, e daqui a pouco vai minguando, vai desanimando. Não, tem que ser numa crescente. Amém? Então 6 meses, 1 ano, 2 anos. Ou pode ter o grupo na sua casa por tempo indeterminado. O que se espera dele é que seja hospitaleiro e que receba bem os irmãos. Amém? Não pode assim, né? Na primeira, daqui a pouco, né? Aí já encheu, né? Já chegou aqui e a atitude muda. Então, por quanto tempo? Não há um tempo estabelecido. Uma outra pergunta que às vezes nos vem: aquela irmã ou aquele irmão ele tem uma alegria, ele tem desejo de abrir a sua casa, mas o cônjuge não é crente. E agora? Como é que faz? Né? Às vezes vem essa pergunta. O ideal é que o casal seja crente. O ideal é que o casal seja convertido, estejam no mesmo espírito, na mesma disposição. Mas isso não pode ser uma regra. Vide aqui, se a esposa é crente, o marido não, e ele se alegra em receber a igreja na sua casa, não se opõe a isso, facilita até a presença da igreja lá na casa dele, eu não vejo problema. Mas vamos lá, vamos consagrar aquela casa lá e vamos orar para que esse cônjuge não convertido se converta, aceita Jesus, e aí será uma bênção. Aí volta naquilo que é o ideal, que é o casal crente ali. Então esse não pode ser um impeditivo para receber a igreja na sua casa. Agora, algumas características são inúmeras, mas eu coloquei 3 aqui para ser um anfitrião. Primeiro, já falamos disso aqui, a hospitalidade. Não tem como receber a igreja, aliás, não tem como receber qualquer pessoa na nossa casa se não houver o dom, o sentimento, a atitude de hospitalidade, e principalmente se for a igreja do Senhor. Então o anfitrião é uma peça-chave na multiplicação do grupo. Se as pessoas que forem a um grupo de célula e não se sentirem à vontade, aquele grupo jamais prosperará. Então não é somente abrir a casa.
que às vezes a pessoa abre a casa e não quer fazer mais nada. Eu já fiz muito abrir a casa. Eu já fiz demais abrir a minha casa. Agora o líder que se vire. Não se preocupa com o dia da reunião. Não dá atenção aos convidados. Você imagina você chegar numa casa onde você nunca foi. Vamos ver esse cenário. Eu convido alguém para a célula. Essa pessoa nunca veio na igreja, nunca foi na célula, não conhece aquela casa, não conhece aquela família. Aí de repente ele chega, toca a campainha. Aí o anfitrião recebe. Entra, senta aí, Senta aí, fica aí, que daqui a pouco o pessoal está chegando. E vai embora para a cozinha. E se sou eu, vou embora. Porque você fica ali olhando para a parede, olha e se escuta lá a conversa lá na cozinha, um lugar estranho. É atemorizador isso. Você fica intimidado com isso. Então a hospitalidade, a pessoa recebe bem. Ser hospitaleiro é fazer até com que o estranho chegue e se sinta em casa, se sinta em família. Na minha casa, por exemplo, todo domingo está cheio de família lá. É filho, é neto, é sogra, é cunhada, é irmão, é irmã, enfim. Está todo mundo lá. E não há cerimônia, não há deferência. Por quê? Porque é família. É tudo natural. A comunhão, a amizade. O anfitrião, ele precisa ter essa atitude de fazer com aquele estranho que chegou se sinta à vontade com aqueles que são assíduos na célula. Quem não se sinta um peixe fora d'água. Claro que isso é atitude de todos, do líder, de cada membro de célula, mas sobretudo do anfitrião, porque é a casa dele. É ele que determina as coisas. O anfitrião deve ser amável, receptivo, mantendo sempre um sorriso aberto para todos. E outro aspecto dele, é necessário que ele evite a todo custo a estar ausente numa reunião. É desagradável você ir numa casa e fica lá e o dono não está. Uma casa que você não conhece. Eu tenho essa dificuldade até em casa que eu conheço. Chegada, não, fica aí, fica tranquilo aí, meu irmão. Só fica que eu estou saindo e vou almoçar fora com a minha mulher. Então fica aí, tem arroz na geladeira ali, tem um macarrão ali, tem um molho, esquenta aí, né? Ainda que eu tenha intimidade com essa pessoa, eu acho desagradável isso. Eu fui lá porque eu quero estar com ele, eu quero compartilhar com ele, né? Eu quero desfrutar desse momento com ele. Então é a primeira característica do anfitrião. Você que já está no coração aí, abrir a sua casa aí, você precisa ter essa característica. Segundo, você precisa ser comprometido. Eu volto ao que eu falei lá, não é somente abrir a casa. Não é dizer, olha, já fiz muito abrir a minha casa, né, um dia da semana vem todo mundo aqui e suja o meu sofá, amarrota o meu tapete aqui, enfim, impede a minha televisão naquele horário lá, o Flamengo jogou, o Corinthians, sei lá, enfim. O anfitrião, ele precisa se envolver. Ele oferece a casa, ele abre a sua casa, mas ele precisa ser um facilitador. Nós falamos aqui que o líder é o facilitador do grupo, né? E o anfitrião, ele precisa ser o facilitador do líder. Do líder. Ele precisa deixar o ambiente numa esfera, tanto física como espiritual, tranquila, para que o líder possa vir e as pessoas venham também e se preocupar com a reunião. Porque se a pessoa eu abrir minha casa, aí o líder chega, as pessoas chegam, é o líder que vai arrumar a cadeira, aí tem 10 pessoas, mas tem 5 cadeiras só na sala, aí vai atrás do anfitrião, onde é que ele está? Pelo amor de Deus, está faltando cadeira aqui. É o anfitrião que não ora.
É o anfitrião que não participa da reunião, está alheio, às vezes não sabe nem qual é a lição do dia, ainda que extensa. Está muito grande, eu não vou nem ler, né, Ailton? Mas o Ailton lê. Então o anfitrião precisa ser comprometido, se envolver na vida do grupo e facilitar para que o líder desenvolva a condução da célula. Há anfitriões que entregam a sua casa, mas não participam das reuniões. As pessoas são observadoras. Se ele vai numa casa, se não na primeira vez, na segunda vez, ele já sabe tudo. Quem é o líder, quem é o não líder, quem mora perto, quem mora longe, quem é o anfitrião. E se ele percebe que o anfitrião não se envolve, não participa, isso já começa a incomodar. Essa pessoa começa a ficar incomodada com essa atitude. Outra característica, o anfitrião ele precisa ser ensinável, tratável, sempre disposto a melhorar. E para isso ele precisa facilitar o processo, ou seja, a recepção na casa, a condução da célula, a hospitalidade entre os participantes precisa ser cada dia melhor. A cada dia que passa, as pessoas que vão na célula precisam se sentir melhor, mais à vontade, mais em casa. E para que isso aconteça, às vezes precisa de correção. Olha, quando eu comecei a trabalhar na minha profissão, acho que eu tinha uns 15 anos, 62, então há 47 anos atrás, mais ou menos, eu era ajudante de garçom. E o meu patrão foi lá, comprou uma calça preta e comprou 2 camisas para mim, branca, para me trabalhar em Ubatuba, um calor terrível daquele. E eu não tinha instrução, eu não tinha esse tipo de orientação. Às vezes eu trabalhava com a camisa 3 dias. E a turma zombava de mim e eu não estava nem percebendo que havia uma zombaria dos outros cominhos, dos outros garçons. E um dia um maître me chamou no canto e me ofereceu de presente um desodorante. Me deu de presente um desodorante e comentou comigo que eu deveria trocar mais vezes a camisa, porque eu servia cliente e aquele aroma desagradável, né? Enfim, e eu não percebia aquilo, eu não sabia que isso estava acontecendo. Então às vezes as coisas acontecem, às vezes nós estamos fazendo as coisas erradas, mas não enxergamos, não estamos percebendo, não estamos vendo. Então é preciso que alguém aponte para nós. E a gente precisa ter um coração ensinável, tratável e receber bem a crítica ou a direção. Às vezes um direcionamento, por exemplo, o líder às vezes pode chegar para o anfitrião e dizer: querido, você deixa essa porta fechada 8 horas, as pessoas vêm aqui que nunca vieram aqui e vê esse portão fechado, essa porta trancada, ele fica intimidado, envergonhado e vai embora. Então facilita, deixa a porta aberta, fica perto da porta, você vai enxergar quem chega no portão, deixa alguém que recepcione. Você vê que a pessoa chegou, já se aproxime dele. E o anfitrião muitas vezes não estava fazendo isso, não era por maldade, é porque não tinha pensado, mas às vezes ele se irrita com esse comentário. Eu abro a minha casa e ainda venho levar uma reprimenda do meu líder. Então o que tem que fazer? Ao contrário, o anfitrião ele precisa facilitar esse processo de melhorar. Ele chega no fim da reunião, o anfitrião, e pergunta para o líder: e aí, meu líder, foi tudo bem? O que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? Ele evita o constrangimento de o líder apontar qualquer situação na casa dele. Então ele precisa se antecipar
e facilitar o processo. Desejo de cada dia servir melhor os irmãos. Desejo de cada dia ser excelente na hospitalidade. Glória a Deus, já foi uma folha. Amém. Algumas atitudes antes da chegada do grupo. Isso aqui é óbvio que eu vou falar, né? Mantenha a casa limpa e arrumada. Não dá, né? Você receber as pessoas, tá um pacotinho com papel higiênico no cantinho da sala, você esqueceu, né? Copo de café, prato com a comida do almoço seco que saiu do micro-ondas, e não dá. É o mínimo, né? É que se espera. Casa limpa e arrumada. Tem célula, por exemplo, a gente tem algumas células que eles colocam lá banner, eles colocam lá o mural de oração. Algumas deixam lá ad eterno lá, né? O dia que for lá, está lá. Mas tem outros que recolhem após a reunião. O anfitrião mas é assim, não vai começar a arrumar isso 15 para as 8. Glória a Deus, cadê a Sandra? Está ali. A Sandra no sábado ela já começa a ficar estressada, no bom sentido, na sexta. Eu tenho que agilizar tudo hoje, porque amanhã tem célula aqui. Então ela deixa para fazer tudo até meio-dia no sábado, porque depois a casa já entrou em ritmo de igreja. Então nós não podemos deixar, sabendo que é tudo corrido, essa preocupação, manter a casa limpa, manter a casa arrumada. Não espere o líder chegar para colocar o mural de oração lá na parede, porque vai ocupar tempo depois. Isso é ser participativo. Isso é se envolver com a célula. Então mantenha a casa limpa e arrumada. Prepare o ambiente. Coloque os sofás, se for o caso, cadeiras em forma de círculo, não em forma de igrejinha igual está aqui, mas põe em forma de círculo. Certifique-se que haja assento suficiente para todo mundo. Se necessário, fale com o seu líder, fale aí com a igreja, arruma uns banquinhos aí na igreja, se não tiver. Mas faça de tudo para que a célula funcione bem e as pessoas cheguem e não vejam transtorno no dia. É importante uma mesinha, um caixote, se não tiver a mesinha, né? Um caixote põe lá no canto, lá, e uma jarrinha com água. Isso é elegante, amados. Isso é elegante, né? Um calor desse, você chegar e ter uma aguinha para você tomar. Olha, a pessoa se sente acolhida. Há um senhor aqui na Bíblia que ele recebeu Jesus na casa dele e ele foi criticar a mulher que derrubou o perfume no pé dele. Jesus falou: eu entrei na tua casa e não lavou meu pé, não me ofereceu nada. É o mau anfitrião. É o mau anfitrião. E ainda estava criticando a mulher que estava ali adorando o Senhor. Era um péssimo anfitrião. Então a mesinha lá com água. Mantenha sempre o banheiro limpo. E um detalhe importante: não deixe de colocar um rolinho de papel higiênico lá. Você já pensou? A pessoa nunca foi na sua casa. Aí ele vai no banheiro e está naqueles dias, né? Aí na hora que ele vai finalizar, não tem papel higiênico. Você vai ficar com esse camarada até o fim da reunião lá no banheiro. Se for uma pessoa tímida ainda, ele não vai ficar batendo na porta lá. E às vezes são detalhes que passam. Então é um cuidado que o anfitrião ele precisa ter. Outra coisa, você chega na célula e está a televisão ligada. Está lá, na novela, no filme, enfim, no futebol. E a turma segura ali até o líder falar: vamos começar. Aí ele desliga a televisão. Não, mas aquele dia, aquele espaço é do Senhor, amém? É espaço da igreja, ali é a embaixada dos céus ali, naquele momento. Desliga a televisão, desliga o telefone. Tira do fio, porque também é desagradável. Na hora da administração, o telefone toca. E é a titia, e você vai atender.
Você vai atender. Aí o líder, dá licença um pouquinho, eu preciso atender aqui. E todo mundo participa da conversa. Desliga o telefone, desliga a extensão, e não atenda, né, o telefone. Cheque a atmosfera física e espiritual da casa. Veja se está muito calor. Se for o caso, abra as janelas. Porque às vezes também o anfitrião não se preocupa. As pessoas estão lá pingando, escorrendo, e as portas e janelas fechadas, e as pessoas assim, ó, se abanando. O anfitrião precisa estar atento a isso. Ele precisa se preocupar com esses detalhes. Quer que eu abra a janela? Eu vou colocar um ventilador aqui, né? O contrário também no inverno, né? O vento entra, bate porta, tudo tremendo, e não há essa preocupação. Então cheque a atmosfera, a iluminação. A pessoa pega uma lâmpada de 60 volts, amarela, fica ali, que você não enxerga, você não consegue ler. Ele não está nem aí. Antes que qualquer pessoa chegue, importante isso, viu, anfitrião? E futuros. Antes que qualquer pessoa chegue, separe uns 5 minutos para você mesmo, anfitrião, senta ali no círculo da reunião e ore, consagre aquele momento, peça a presença do Senhor, o sangue de Jesus. Nós não sabemos quem entra na nossa casa, nós não sabemos quem vem, então já entra em batalha espiritual. Então não espere o líder fazer isso. O anfitrião já se antecipa. Durante a reunião, seja o primeiro a receber as pessoas lá na porta. Vai lá e receba. É elegante isso, sorria, seja caloroso. Tenha uma atitude convidativa. Ou seja, tenha atitude que a pessoa se sinta bem na sua casa. Traz, acompanha ele, ofereça um lugar para ele ali, vê se ele está bem instalado. Eu já fui dormir em casa com pessoas que eu nem conhecia, e eu fiquei até constrangido, que a pessoa vai lá e me oferece a cama dele para me dormir. Falei, mas você não, eu não vou dormir na sala com a minha mulher. Eu fico até incomodado com isso. Mas é hospitalidade, é receber bem, as pessoas se alegram com isso. Então tem uma atitude convidativa. Encoraje as pessoas a voltarem, sem atrapalhar o andamento. Fique atento às necessidades que as pessoas podem ter durante a reunião. Discretamente, a pessoa está lá, sei lá, com o nariz congestionado. Discretamente, arruma um lencinho para ele. Enfim, situações que surgem. É o anfitrião que tem que fazer isso. Amém? Depois da reunião, é comum e é gostoso, como o nosso Paulo Manieri falou aqui, a respeito da célula deles, é comum após as reuniões serem oferecido algum tipo de alimento. Um detalhe aqui, amado, não é algo obrigatório que isso aconteça em todas as reuniões. É muito bom, é salutar. Mas até pela cidade que a gente vive, pela dificuldade de tempo, pessoas que levantam muito cedo, então às vezes não dá para fazer isso em todas as reuniões, o custo. Então, porque às vezes também a gente precisa desocupar a casa do anfitrião, né? Não vou falar sobre isso depois. Mas um café, um chá, uma bolacha, água e sal, né? Às vezes sai um bolinho lá de fubá, um bolinho de milho. Isso dá para servir rapidamente e não requer muito custo. Então não é obrigatório, mas não há nenhum problema em que a célula faça isso. Agora tem algumas coisas que precisam ser observadas. Primeiro, isso não é uma atribuição exclusiva do anfitrião. Isso precisa ser compartilhado, e o líder precisa conduzir isso compartilhado com todos. Eu estava conversando com a Sandra ontem. A gente serve um lanchinho. Ali foi ela que conversou, não fui eu, ela que falou. Ela que observou isso. Nosso grupo de casados para sempre. Então no intervalo ali sempre tem um lanchinho.
A gente não consegue trazer, né, Sandra? Toda semana já tem alguém no grupo. Essa semana é meu. Aí na reunião, na semana que vem é eu que vou trazer. Então todos estão participando. Já sabemos quem vai trazer na segunda-feira agora. Porque após a reunião já nos procuraram. É eu que vou trazer semana que vem, é meu, hein? Então isso não pesa, não onera uma pessoa só. Então converse, viu, anfitrião, com o líder para tratar essa questão. É bom que cada semana cada um se encarregue de trazer o que será servido. Percepção. Aí é o casal líder também. Ele deve ficar atento por alguma dificuldade, inclusive financeira, com pessoas que não podem arcar. Que às vezes a gente não tem essa percepção e vai cobrar alguma coisa de alguém que às vezes não tem uma moeda para trazer. Ele não tem como trazer. Aí ele se envergonha e não vem na reunião. Eu não posso levar, eu não vou. Então, o líder, ele precisa, juntamente ele com o anfitrião, enfim, ter esse tipo de discernimento, esse tipo de inteligência, esse tipo de sabedoria, esse tipo de percepção, para não criar constrangimento. Caso optem em servir alguma coisa, caberá ao casal líder cuidar para que tudo seja feito no menor tempo possível. 15, 20 minutos. E é muito de bom tom que o líder, quem fez o MMI aqui sabe como é que é, né? Acabou a reunião, o líder já vai para a porta se despedindo de todo mundo, para não ficar ninguém. O pós-reunião nossa aqui não dura 3 minutos, porque a gente já se encaminha para a porta, para todos irem para casa pensando, conversando na lição. Mas não é o caso na célula. Então 15 minutos, 20 minutos, eu acho que é suficiente. Encoraje as pessoas a conversarem, sem grupinhos, né? A conversarem, ter comunhão uns com os outros e a comer junto. Se desejarem um lanche mais extenso, na terceira semana, por exemplo, a semana da confraternização, poderão combinar fazer alguma coisa em outro dia diferente do dia da reunião. Não, aqui não é o da comunhão. Fora da comunhão, se vocês desejarem, vamos fazer um churrasco, né? Vamos fazer uma pizza, vamos fazer o hambúrguer do Mer. O churrasco é melhor? A noite da sopa, né? Combina a célula. Vamos fazer um piquenique no parque, isso é muito legal. Isso é muito bom. Então façam isso. E ao final, peça ajuda dos... Outra coisa que o líder precisa estar atento a isso. Não deixe para o anfitrião. Ao final, peça ajuda dos membros e até dos visitantes, para eles se sentirem integrados, né? Para ajudar a colocar as cadeiras no lugar. Arrumar a bagunça que ficou lá na casa. Varrer o chão. Isso é elegante, é muito bom isso. E chamar o visitante para fazer isso, ele se sente integrado, é uma forma de integrar a pessoa ao grupo. E o anfitrião também, nossa, e é educado. Eu não queria falar isso, mas é educado, né? É educado fazer isso. Eu coloquei aqui um aspecto que eu chamo de combo perfeito. É aquele combo lá, você compra o telefone e ganha internet, o telefone não presta, a televisão também não é o que você queria, é o combo imperfeito, né? Você riu, né, Lori? Você riu, né? Então, aqui tem o combo perfeito, né? Que é a combinação, a junção, né? Do líder com o anfitrião. O cenário perfeito é quando o anfitrião lidera. Esse é o cenário perfeito, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível. Então, quando isso não é possível, então precisa ter esse combo perfeito. Eu até acrescento mais: líder, anfitrião e liderados. Um conjunto, uma equipe. E aí dentro disso, o anfitrião, se o anfitrião tem qualquer reclamação quanto à conduta de algum irmão, por exemplo,
alguma intimidade exagerada na casa. Sabe aquele um que chegou na sala, quando você vai ver, e está lá no quarto. Ele já conhece o banheiro lá em cima, sabe, a colcha que estava lá na cama. Então, pessoas com intimidade exagerada na casa, danos nos móveis, sabe, às vezes vem criança. Hoje tem umas melecas que essa criança brinca, né? E o anfitrião acabou de pintar a casa, rapaz. Aí a criança traz aquela meleca para a célula, rapaz, e pá, na parede, né? Aí fica tudo aquela mancha lá na parede. Porque assim, às vezes traz a criança daqui a pouco está pendurada no lustre. E o anfitrião fica frito ali, não sabe o que ele faz. Se eu for reclamar, ele não vem mais. É um constrangimento. Anfitrião, nesse caso, eu entendo que você é a pessoa menos indicada para fazer isso. Chame o seu líder, converse com ele, e o líder precisa ter sabedoria para tratar dessa questão. Se o anfitrião, ele é o próprio líder, aí é desejável que ele fale com o líder em treinamento. Qual é a ideia aqui? É não expor o anfitrião em situação constrangedora. Então conversa com o líder e o líder resolve isso. O outro aspecto, um é o combo perfeito. O outro tem um programa acho que é na Globo, né? A Casa é Sua. Não tem isso? Não tem esse programa? A Casa é Sua? Oi? É de casa. Então não é a casa é sua. Mas eu já vi se essa casa é sua em algum lugar. Ah, é? Não tem nada a ver com louvor isso aqui não. Obrigado por tentar me ajudar, sabe? Mas não tem. Então acho que eu sonhei com essa Casa é Sua aqui. Se não tem, nós vamos criar um programa A Casa é Sua, tá? Mas aqui não é A Casa é Sua, é A Casa é Nossa. Tá? A gente chega lá na casa do anfitrião, aqui a casa é nossa. Oh, benção, né? O que eu quero dizer com isso? Que todos da célula devem zelar pela casa do anfitrião como se fosse a sua. Tem que chegar na casa do anfitrião, a casa é nossa nesse sentido. Não é responsabilidade só do anfitrião. Não é responsabilidade só do líder. Muitos constrangimentos são evitados se todos se preocuparem que o anfitrião abriu a sua casa e não pode sofrer danos e não pode enfrentar situações de constrangimento. Então eu preciso, aquilo que eu não quero que aconteça na minha casa, que não aconteça lá também. Os danos que eu não quero que aconteça na minha casa, que não aconteça lá na casa do anfitrião também. E o líder, lá era o anfitrião que facilitava o processo de melhorar a reunião. O anfitrião facilita lá para o líder. Aqui é o líder que deve facilitar para o anfitrião. Porque é desagradável o anfitrião ficar cobrando de um porque foi lá e, enfim, deixou a tampa da privada aberta, ou fez alguma coisa no chão e jogou papel higiênico. Então, o líder facilita essa questão. O anfitrião fica tranquilo, nesse caso, fica tranquilo, não se envolva com isso. E eu vou ministrar, ou ministre individualmente, ou numa administração sábia, de ensinar e de conduzir a célula a ter essa atitude, a ter essa prática. Amém? Então, isso é extenso, amado. É extenso essa questão de anfitrião. Isso aqui é resultado de pesquisa. Fui ver que muitas igrejas falam, o que muitos pastores ensinam. Fomos buscar tudo isso, pegamos um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, olhando de uma forma que fosse adequado à nossa realidade, e ao objetivo que às vezes as pessoas ficam temerosas de abrir a casa, até por muitos tópicos que foram citados aqui, nessa ministração.
Então, primeira coisa, amado, abrir a porta da casa com essas características para receber a igreja do Senhor. A tua casa, a tua família, o teu lar será abençoado. Já começa aí. Segundo, você está favorecendo, dando oportunidade de nós cumprirmos o ID de Jesus. Numa correria tão grande como essa, a resistência que as pessoas têm em vir à igreja, quando você abre a sua casa, até para um parente, é a possibilidade, por exemplo, você convidar um amigo, que na igreja ele não vem. Quantos amigos você convida para vir na igreja, ele não vem. Mas se você convida para ir na sua casa, ele vai. Não é assim? Então tem parente que não vem na igreja. Eu tenho muitos que eu convidar, não vem aqui. Mas se eu for convidar para ir na minha casa, ele vai. Então, também essa possibilidade de trazer amigos, de trazer parentes para conhecerem a palavra de Deus, para serem evangelizados, amém? Para serem abençoados também. E sua mãe, com você, né? Então, o pastor Marcelo está testemunhando aqui, compartilhando que a mãe dele morava com ele, ela não viria aqui na igreja, mas se converteu, foi salva lá na célula. Olha, se mais nada acontecesse nessa célula, só isso aí valeu. Só isso aí valeu. Então, queridos, você que já é o anfitrião, em nome de Jesus, não tenha isso como peso. Amém? Tenha isso como uma bênção, tenha isso como um privilégio que Deus deu de receber semanalmente a igreja do Senhor na sua casa, e lá a palavra de Deus é ministrada, e você abre a possibilidade, a oportunidade de pessoas que talvez nunca viriam à igreja, e lá você está dando a essa pessoa a oportunidade de ela ouvir a palavra, de o Espírito Santo entrar na vida dessa pessoa, fazer uma obra poderosa, e aí ela vir para a igreja, ser agregada aqui à igreja. Amém? E às vezes pode até acontecer, amado, de ir na sua célula, se converter e não vir aqui, mas a gente encontrar no céu depois. Então não é essa a nossa finalidade. A finalidade maior aí é que esse evangelho seja pregado ao maior número de pessoas. E quando nós abrimos a nossa casa, nós estamos propiciando para que isso seja possível. Amém? E eu finalmente aqui de antemão, aqui em nome do presbitério, dos pastores dessa igreja, nós queremos glorificar a Deus e expressar a nossa gratidão a todos os anfitriões dessa casa, que tem, eu tenho certeza que a maioria desses quesitos, dessas características citadas aqui, vocês já praticam, vocês já fazem. Amém? A casa de vocês tem sido abençoadas, as vidas que têm ido lá têm sido abençoadas, e a igreja tem sido abençoada também. Eu não tenho certeza, aliás, tenho certeza absoluta, nós temos a certeza que vocês já têm experimentado e experimentarão bênção tremendas na vida de vocês e no lar de vocês. Amém? Aqueles que resistem, ou que tem dúvida, ou tem receio de abrir a sua casa, coloque isso diante de Deus. Coloca diante de Deus, converse o casal, converse, orem, coloca diante do Senhor, e o Senhor trará no seu coração esse entendimento e essa alegria. E procure os pastores e deixe a sua casa à disposição. Talvez se você se disponha em abrir hoje, e não vai ter uma célula amanhã ainda, mas nós precisamos, para que as células se multipliquem, que a gente tenha alguém que já se ofereceu. Olha, a célula ali na casa do Luciano e da Isabel está se multiplicando.
eu já sei que a hora que se multiplicar, alguém na proximidade já disse: olha, a minha casa está aberta para receber a igreja, para receber uma célula. Amém?